Hoje a gente vai falar sobre Teniá, Hamshi, Hamshá, pronunciamento número 55 do texto do Kitawá e Hauerá. É uma passagem bem interessante do texto, também muito conhecida, que é aquele momento em que Jacó, se reencontra e se reconcilia com o seu irmão Esaú. E quais são as questões que surgem, nesse momento, que vem a ser um momento de grande maturidade na vida de Jacob. Só recapitulando o que já foi falado até então, a gente viu da ruptura de Jacob com seu mestre, Leban, Hanavi, e quantas precariedades envolveram a natureza dessa ruptura, quanta leviandade dentro da forma como Jacob conduziu, a sua saída do acampamento de Leban. Levado pelo medo, levado por Dandúmia. Dandúmia é a fofoca, é a intriga. E como isso acabou acarretando, e denunciando aspectos caóticos dentro do próprio interior de Jacob. O que muita gente se pergunta, num momento como esse, é como é que pode uma pessoa da grandeza espiritual de Jacob, já naquele momento, estar à mercê de aspectos tão rasteiros, de aspectos tão primários, sucumbir a questões tão primárias quanto a questão de Dandúmia, quanto a questão da fofoca, da maledicência. Uma vez que só meandros bem superficiais do nosso ego é que efetivamente se sentem ofendidos, por Dandúmia. Então, como é que pode uma figura como Jacob estar sujeita a isso? O que pouca gente sabe, isso foi um pouco fruto da interpretação que as pessoas sempre deram dentro do caminho espiritual, para essas figuras e para esses personagens que compuseram a tradição, é que a tradição e a sabedoria espiritual propriamente, ela não se consolida a partir de gestos de santidade ou a partir de vestir-se de uma roupagem de integridade ou uma roupagem irrepreensível da natureza humana. Mas o sinal mais claro da evolução espiritual é o reconhecimento das suas precariedades. O sinal mais claro da evolução espiritual é o reconhecimento dos seus pontos fracos. E é isso que derrota o guerreiro. É isso que é o ponto focal, de um guerreiro. Não é aquilo que ele faz bem, mas é exatamente aquele ponto da existência dele, onde ele não é tão bom, e certamente será o ponto que o colocará face a face, em pé de igualdade com qualquer inimigo. Então, o que nós vivemos hoje, dentro da espiritualidade, de uma maneira geral, é esse elogio às qualidades humanas, é esse elogio aos talentos, sejam eles reais ou sejam eles inventados, sejam essas propriedades reais ou sejam essas propriedades auto-induzidas, aonde você, como uma autolavagem cerebral,
acredita ser virtuoso acreditar ser infalível. Acredita ser virtuoso acreditar ser intocável. E isso não é espiritualidade. Pelo menos não no que diz respeito às bases essenciais da tradição, que é o texto bíblico. Porque esse texto bíblico ele não é feito, ele não é formado por indivíduos irrepreensíveis. Ele não é feito, não é formado por indivíduos que são um sucesso. Ele não é feito, não é formado por indivíduos que são reservas morais no meio em que viviam. Esse texto ele é feito por indivíduos que são falíveis, tal qual a realidade de boa parte da essência humana, e de indivíduos que não só são falíveis, mas que possuem a grandeza e a hombridade de reconhecer a natureza desses aspectos falíveis. E possuem a grandeza e a hombridade e a integridade de reconhecer os elementos desses aspectos falíveis. E essa é a grandeza de Jacob. Essa é a grandeza que aparece ao longo da história de Jacob. E que vai ter o seu ponto culminante agora, nesse texto. Vai ter o seu ponto marcante agora, nesse texto. Logo em seguida, a gente tem um momento em que Jacob tem um encontro com o destino, pode-se dizer assim. E nesse encontro com o destino, Jacob ele tem uma luta. Essa luta é de uma natureza poética, é de uma natureza espiritual extraordinária, aonde essa luta seria uma espécie de alegoria à angústia inevitável daquele que pretende chegar a algum lugar de iluminação dentro da sua vida. Não há como almejar chegar nesse lugar de iluminação, né, sem passar por essa angústia. Porque essa angústia nada mais é do que o reconhecimento da distância que há entre o que nós somos e o que os deuses esperam de nós. Essa angústia nada mais é do que o abismo que existe entre até onde você pode ir pelas suas qualidades e aonde você tem que chegar a ir, né, pela sua transcendência. Não tem como se deparar com isso, não tem como olhar para isso sem passar por essa angústia, sem passar por essa noite escura, sem passar por essa batalha, sem passar por esse combate interno que te coloca diante dos seus monstros. Mas que uma vez que você sobreviva e resista, mesmo que manco, a esses combates internos, você sai dele como um guerreiro. Você sai dele como alguém forjado na batalha. O que acontece com Jacob? E a partir daí ele recebe o nome Yashael, que é aquele que luta com ela. O guerreiro de ela. O guerreiro da potência. E esse momento, logo depois dessa luta, a gente entra nesses versículos, né, da Teniá Hamshi Hamshah, pronunciamento 55, chamado El Alahá, quer dizer, a potência dos deuses, que revela esse momento belíssimo, esse momento extraordinário do encontro entre Jacob e Esav, né, o que veio a ser, né, essa reconciliação, mas não só uma reconciliação é mostrado aqui, mas também um contraste, né, que se deu entre dois homens da mesma tradição, dois homens forjados no mesmo pensamento, forjados na mesma tradição, o mesmo conhecimento que Jacob recebeu, Esav recebeu. Né? Os mesmos textos sagrados que Jacob leu, Esav leu. Mas qual é a diferença entre eles?
Um ficou sentado, né, na conformidade daquilo que lhe envolvia, do seu entorno, de suas roupagens seguras, que foi o caso de Esaú. E o outro saiu, né, por terras estranhas. O outro migrou por terras estranhas. O outro buscou fora o dentro. O outro buscou fora de seu universo seguro a possibilidade de dar continuidade à tradição, né, a partir desse aprendizado, que só o pensamento nômade, que é esse pensamento que se detém na prerrogativa de caminhar, de fluir, de ser um ser fluente, que esse pensamento nos dá. E basicamente o texto bíblico, eu já falei isso algumas vezes, em algumas tantas aulas, basicamente o texto bíblico é uma denúncia, do início ao fim dele. O texto bíblico é uma denúncia, a denúncia de uma corrupção humana. E essa corrupção humana é a ruptura que o homem estabeleceu, não só do Gnatdanya, não só desse estado original, mas também a ruptura em relação a uma forma pensante, uma forma fluente, característica do pensamento nômade, e o quanto a humanidade, a partir do momento em que perde esse pensamento nômade e absorve o pensamento sedentário, adquire também outras características de natureza sedentária, como a capacidade de observação, como a capacidade crítica, como a capacidade de perceber o fluxo nada sedentário da natureza, o fluxo nada sedentário do sagrado, o quanto a ruptura com essa natureza nômade nos fez perder a visão. E nos fez perder a visão sobretudo do que é a tradição, nos fez perder a visão sobretudo do que seria a continuidade desse pensamento. E o que acontece ao longo do tempo é que isso acabou se tornando predominante. Essa natureza sedentária da cultura, a natureza sedentária do pensamento, a natureza sedentária da própria tradição, é o que acabou se tornando predominante. Então, a denúncia, o alerta que o texto do Kitawá nos dá, através da boca desses personagens, se fez real, se fez de fato. E hoje o que temos que fazer é correr atrás daquilo que foi perdido há muito tempo. Nós não estamos falando da vida nômade, não estamos falando de voltarmos para o deserto, voltarmos para as planícies, não estamos falando disso. Seria infantil pensar a coisa dessa forma. A gente está falando do pensamento nômade. E mesmo que se venha a ser sedentário na forma de vida, como somos hoje, não perder a natureza do pensamento nômade, não perder as virtudes do pensamento nômade, não perder as diretrizes do pensamento nômade. É isso que a gente não pode perder. E é isso que Yaqub nos traz. E não só ele, mas todos os outros que vieram antes dele, e depois Moshe Hanavi retoma essa denúncia, né, de que junto com o pensamento sedentário vem também o espírito sedentário, e que junto com o comportamento sedentário vem também uma forma pensante sedentária. E a natureza de toda forma sedentária se cristalizar. A estrutura fundamental do texto é a busca dessa voz constante do sagrado que nos aponta a necessidade de ir, nos aponta a necessidade de caminhar, nos aponta a necessidade de fluir, de sermos fluentes, né? De sermos seres em fluxo. Esse é o significado da palavra Navi. Navi quer dizer isso, um ser em fluxo.
Um ser em fluxo, como é um ser em fluxo o deserto. Como é um ser em fluxo a vida nômade, o pensamento nômade. E esse ser em fluxo, ele está na contramão, né, da estrutura do modelo civilizatório que acabou predominando. Né? Não estou falando do modelo civilizatório, sim a estrutura do modelo civilizatório que acabou predominando. Por isso o texto do Kitawá, o texto da Torá, o texto da Bíblia, ele o tempo todo nos alerta sobre o perigo de uma Babilônia, nos alerta sobre o perigo de uma Suméria, nos alerta sobre o perigo de um Egito. O que há em comum sobre esses grupos humanos? Não a cultura, não os deuses. O que há em comum é porque são lugares de culto ao monumento. São lugares de culto às estruturas. São lugares de culto às coisas palpáveis. Onde as coisas palpáveis, onde as coisas moldáveis, onde as coisas que representam status calculáveis, né, dentro do mundo físico, são o elemento predominante. Estrutura essa que hoje a gente vê no mundo. E em contrapartida, esse lugar dos monumentos, o lugar dos momentos, que é o lugar do deserto, aonde não há monumento. O que existe no deserto é o tempo, é o momento. O que existe no deserto é um tempo e um momento em fluxo. E que se nós não observarmos, não ficarmos atentos a esse fluxo nos mata. Ele nos destrói. Então a necessidade de estar atento ao momento, ao tempo, dentro das estruturas do deserto, que é o elemento doador de sentido da nossa tradição, é o que nos permite readquirir esse pensamento nômade. É o que nos permite adquirir isso. Esse pensamento nômade é o que o texto do Kitawá traz o tempo todo. A diferença entre guiar a sua vida a partir da ótica do espaço ou guiar a sua vida a partir da ótica do tempo. O homem antigo, o homem de tradição, ele era capaz de abrir mão do espaço, ele era capaz de abrir mão do quantitativo, né, daquilo que fosse espacial, daquilo que fosse mensurável pelo tempo. Porque o tempo era um lugar sagrado. Já o homem sedentário, e por extensão o homem contemporâneo, ele é capaz de abrir mão de todo o tempo em nome do espaço. Ele é capaz de perder todo o tempo em nome do espaço. Em nome de ganhar dinheiro, em nome de sustentar estruturas, status e padrões, com a desculpa única de ampliar ou simplesmente preservar esses espaços e padrões. Então, falar da vida nômade, falar da vida sedentária, é falar do contraste que há entre a importância fundamental na natureza do tempo, que é a vida nômade, da lida com o tempo, e essa lida com o tempo não é a lida do tempo das nossas necessidades egóicas, e não é a lida com o tempo das nossas necessidades impostas pelo espaço, aonde a prerrogativa mais básica é tempo é dinheiro, e tempo não é dinheiro, tempo é vida. Essa informação que nos chega de que o tempo ele precisa ser ágil, ele precisa ser rápido. E é por causa disso que todas as coisas se consolidam dentro desse mundo sedentário, dentro desse pensamento sedentário. É por isso que o aprendizado é rápido, os cursos são rápidos, né? Os carros são rápidos, os computadores são rápidos, os celulares são rápidos, tudo é rápido,
Porque tudo é feito para nutrir a demanda desse espaço, a demanda dessa coisa, a demanda daquilo que pode ser mensurável. E essa suposta possibilidade de ter mais tempo, pelo fato dessas coisas serem mais rápidas, misteriosamente não nos dá tempo algum. Misteriosamente nós temos muito menos tempo hoje do que quando tínhamos que arar a terra. Misteriosamente temos muito menos tempo hoje do que tínhamos quando tínhamos que colher água em longas distâncias. Porque esse tempo ele não existe. Ele é meramente um pressuposto para suprir a demanda do espaço. Aonde o homem nômade, o pensamento nômade, ele se baseava na ideia de que nenhum espaço é superior ao tempo. Nenhuma coisa mensurável, calculável, pesável, né, pode ser mais importante do que o tempo, e pode-se entender tempo como vivência, que essa coisa pode lhe trazer. O tempo e a vivência que essa coisa pode te proporcionar. Esse é o ponto focal. Esse é o ponto primordial. Essa é a linha de pensamento que a gente precisa entender para entender a forma como esses homens pensavam. Entender a forma, qual o sentido que esses homens querem passar para nós. E isso contaminou boa parte do pensamento contemporâneo, inclusive boa parte do pensamento espiritual. Hoje o pensamento espiritual é um grande fast food, onde as pessoas elas buscam a espiritualidade a partir do critério do tempo em função do espaço. O que é rápido e o que não custa nada é bom. Essa é a prerrogativa. O que é de graça e te toma pouco tempo é o que é bom. Mas, desde que o mundo existe, em todos os âmbitos do pensamento humano, se diz e se afirma categoricamente: não há propriedade na gratuidade. Não há. Em qualquer âmbito do saber humano, seja na arte, na filosofia ou na espiritualidade, não há propriedade na gratuidade. E não há propriedade na rapidez. Para que você tenha propriedade sobre qualquer coisa, você tem que demorar o olhar sobre essa coisa. E enquanto a gente não recuperar isso, a gente não vai se tornar um ser pensante. Para que você tenha propriedade sobre alguma coisa, você tem que saber pagar o preço por essa coisa. Então não há propriedade nem na gratuidade, nem há propriedade, né, na velocidade das coisas. Toda propriedade só se constitui a partir do reconhecimento do preço certo que se deve pagar para se chegar em qualquer lugar, e também pela demora, né, que deve existir para se chegar em qualquer lugar. É claro que esse tipo de pensamento só pode nortear a vida de alguém que não se torna marionete do espaço, que não se torna marionete das coisas quantitativas e mensuráveis, que não se torna um mero capacho, né, desse mundo das coisas palpáveis. Só assim é que se pode pensar dessa forma. Só assim é que se pode ousar viver dessa forma. Boa parte das pessoas que hoje não ingressam no caminho espiritual, não ingressam não é porque não tem vontade, não é porque não tem crença, não é porque não tem fé, não é porque não tem acesso. Não ingressa porque não tem tempo. Não entra porque não tem tempo. E quem não tem tempo não tem vida. Só os mortos não têm tempo. Enquanto vivos estivermos, temos tempo. A morte é o fim do tempo. É o fim do tempo. É o tempo final. Então um indivíduo que diz para mim: eu não tenho tempo para fazer isso,
é porque o indivíduo está morto para isso. Ele está morto para isso. Se ele diz, eu quero fazer isso, né? O meu coração, meu espírito diz que é para fazer isso, e ainda assim eu não tenho tempo para fazê-lo, ele está morto. Ele está morto para a existência. Porque o estado maior de escravidão, o estado maior de ruptura, é a perda do seu próprio tempo. Quando, mais à frente, a gente vai estudar ainda, o povo se tornou escravo no Egito, ele não era escravo de correntes nos pés, de chibatadas nas costas. Não é essa a escravidão que se está falando. Ele era escravo de ausência de tempo. A sobrecarga de trabalho, né, a necessidade de trabalho que era imposta a esses homens e mulheres era tamanha que não havia tempo para mais nada. E quando eles ousaram pensar, vislumbrar a possibilidade de buscar esse tempo fora dali, o que o faraó fez? O faraó não mandou bater neles, o faraó não mandou trancá-los em prisões, mandou eles fazerem mais tijolos. Foi isso que o faraó fez. Manda eles fazerem mais tijolos, porque aí quanto mais tijolo ele estiver fazendo, né, menos tempo eles vão ter. E o que eles podiam fazer naquela época? Só tijolo. E o que as pessoas em geral só podem fazer hoje? Só tijolo. Você acha que está fazendo outra coisa além de tijolo? Né? Você só está fazendo tijolo. E tijolo para a construção de monumentos que não são nem seus. Tijolo para a construção de estruturas que não são nem suas. Não tem diferença nenhuma. O que o homem se tornou após essa ruptura do pensamento essencial é um mero construtor de tijolo. São todos iguais. E a gente bota filho no mundo para fazer tijolo. E todos os nossos amigos não têm tempo porque estão fazendo tijolo. E quanto mais tijolo, menos tempo. Então sair desse pensamento é sair dessa condição, dessa maldição existencial de fazedor de tijolo, que é o que a gente se tornou. De fazedor de tijolo. E com esse tijolo, né, se ergue a ordem de muitas coisas, se erguem os malditos muros, né, se erguem as malditas divisões, se erguem os malditos monumentos, os malditos templos. Tudo isso é tijolo. As malditas ideologias, tudo isso é tijolo. Tudo isso é tijolo. Só serve para empilhar. Só serve para empilhar. E a diferença crucial entre a vida dos tijolos e a vida das tendas. A parede dos tijolos e a parede das tendas. A parede dos tijolos e a parede das tendas tem uma diferença crucial. Um dia eu estava falando isso com os meninos ali fora, né? Estava conversando com eles. Qual é a diferença fundamental entre uma tenda e uma casa? Alguém sabe me dizer? Oi? Mas a casa pode ser também. Você pode montar a casa em cima de um trailer. Não, mas o tempo determina a tenda. Mas você pode usar um tijolo fininho. E a tenda você monta. Pode criar uma casa pré-moldável. A diferença é que a tenda não tem janela. A tenda não tem janela. A tenda não tem janela, só tem porta. As tendas da nossa tradição, as tendas nômades, as tendas dos beduínos do deserto, não tem janela, só tem porta. Ou seja, a única maneira de você se relacionar com o mundo lá fora é saindo.
E as nossas casas têm muitas janelas. Hoje a janela da nossa casa é a televisão, é a internet. Tudo isso são janelas, onde supostamente você consegue saber o que está acontecendo lá fora. Sim. Mas é uma mera ilusão, né, moldada e emoldurada pelos tijolos, pelos espaços permitidos pelos tijolos, que toda essa estrutura social construiu. Por uma casa você pode se dar ao luxo de almejar saber o que está acontecendo lá fora meramente olhando pela janela. Não há necessidade de se envolver. Você olha ao longe. Se você quer saber o que está acontecendo lá fora, dentro de uma tenda, você tem que sair. E sair com o corpo todo. Você tem que estar lá. Eu quero saber se vai chover, não tem janela. Você tem que sair o corpo todo, olhar, né? Se está vindo a tempestade de areia, o corpo todo tem que sair, tem que se envolver com a paisagem. E não satisfeito com as janelas das casas, a gente ainda criou janelas virtuais. Windows. Viciantes. E mais do que viciantes, nos dão a ilusão de que efetivamente estamos vendo o mundo lá fora. Quando não estamos. Quando não estamos. As tendas nos dão a possibilidade de envolvimento real com o ambiente. E esse envolvimento real com o ambiente é também uma prerrogativa do pensamento nômade. É também a prerrogativa do pensamento, né, que nos traz essa ideia. A necessidade de se envolver e se aproximar efetivamente das coisas. Há ainda uma passagem, mais lá na frente a gente vai falar sobre isso, que nos fala sobre um momento em que o sagrado se apresenta para Moisés, pela primeira vez. A gente já falou isso algumas vezes. O que a gente espera de uma visita pessoal do sagrado a uma figura ilustre como Moisés, né? Algo com a pompa de um chefe de Estado, né? Uma escolta de querubins alados, né? Nuvens revoltas com raios e trovões, né? O tempo parando, o sol parando no ar, né? Mas não. A primeira vez que o sagrado aparece para Moisés, aparece num arbusto seco em chamas no meio de um deserto quente. E o que há de surpreendente nisso, não há nada mais comum do que encontrar um arbusto seco em chamas num deserto quente. Um arbusto seco em chamas de um deserto quente é algo ordinário, é algo banal, é algo comum de se achar. É comum. É comum de se achar. Mas por que um homem que vivia no deserto, provavelmente já deve ter visto 250 arbustos secos em chamas no meio do deserto, por que cargas d'água esse homem descobre que um arbusto específico em chamas no meio do deserto era a manifestação de nada menos, nada mais do que o próprio sagrado? Porque ele parou para observar. Porque ele não tinha olhos flácidos para as coisas banais. Porque ele nunca se acostumou ao banal. Porque ele nunca aprendeu a passar por cima do que era banal. Porque ele se deu a chance de parar para contemplar. De demorar o olhar sobre alguma coisa. E só porque ele demorou o olhar sobre aquele arbusto em chamas, é que ele percebeu que ele não se consumia. Isso só é possível de se perceber se você demorar o olhar sobre ele. Poderia passar ao largo daquilo. E esse foi o homem escolhido para fazer o que fez. E foi escolhido para fazer o que fez porque demorou o olhar, porque tinha atenção, porque conseguiu divinar aquilo que era banal, porque conseguiu consagrar aquilo que era ordinário. Porque consagrar aquilo que é extraordinário, qualquer um faz, qualquer estúpido faz. Ficar boquiaberto
com o sobrenatural, qualquer idiota fica. Agora, conseguir extrair sentido, extrair o sentido sagrado dentro daquilo que é ordinário e banal, só um homem da grandeza de Moisés consegue. E toda essa lida com o pensamento nômade, na sua relação com o tempo, na sua relação com a detenção demorada do tempo, porque não estamos falando do tempo das necessidades do mercado, não estamos falando do tempo das necessidades do sucesso, não estamos falando do tempo da necessidade da visibilidade social, não estamos falando do tempo da necessidade de suas contas, estamos falando do tempo das crianças, estamos falando do tempo das sementes, estamos falando do tempo dos animais. A vida nômade é guiada por esse tempo, por essa perspectiva temporal, e não por essa outra perspectiva contemporânea, que hoje predomina, né? Que é essa perspectiva do tempo escravo do espaço, ou para suprir a demanda do espaço. É isso que esse texto, El Alahá, nos traz. É isso que esse texto nos mostra. O texto começa dizendo: Jacob lança seus olhos e vê. Eis, Esav aproxima-se com Arpima Kawayae, 400 guerreiros. Ele divide as crianças entre Leia e Rahil e 2 concubinas. Dispõe as concubinas e seus filhos à frente, Leia e seus filhos logo atrás, depois Rahil e Ilsip logo atrás. E ele, tendo a clareza de sua própria face, reverencia a herança de sua tradição até alcançar seu irmão. Esav corre ao seu encontro, se aproxima, lança-se em seu pescoço, abraça-o, ele chora. Ele lança seus olhos e vê as mulheres, seus filhos. Ele diz: quem são aqueles à sua companhia? Ele diz: os filhos com que Alahá me gratificou. As concubinas se aproximam, elas e seus filhos. Eles fazem uma reverência. Leia se aproxima também com seus filhos. Eles fazem uma reverência. Depois Ilsip se aproxima com Rahil. Eles fazem uma reverência. Ele diz: o que quer com todo esse acampamento que formei? Ele diz: é para encontrar graça aos olhos de meu Adom. Esav diz: eu tenho muito, meu irmão. O que é seu, é seu. Jacob diz: não, se encontrei a graça a seus olhos, toma a oferenda de minha mão, sim, porque vi sua face como se fosse a face de Alahá, aceita. Toma minha bênção trazida para você. Sim, Alahá me agraciou, eu tenho tudo. Insiste e ele aceita. Ele diz: vamos ao Negev. Ele diz: meu Adom sabe que as crianças são delicadas. Tenho carneiros e bois que ainda aleitam. Se forem forçados o povo um só dia, todos morrerão. Todos irão morrer. Que meu Adom esteja à frente de seu aprendiz. Eu irei caminhar no meu ritmo, ao passo do encargo que tenho para o futuro, ao passo das crianças, até alcançar meu Adom no caminho áspero. Esav diz: sendo assim, engajarei contigo alguns dos meus homens para carregar suas coisas. E ele diz: por que isso, além da graça que achei aos olhos do meu Adom? Esav retoma nesse dia para o seu áspero caminho. Jacob parte para a sua andiruna, sua tenda. Constrói ali uma andiruna e ergue andirunai, ou seja, tendas para seu povo. Por isso ele clama o nome do lugar Andiruna. Jacob chega a Shalem, chega pleno, a cidade de Shechem. Shechem quer dizer o lugar de ostentação. Na terra de Canaã, ao voltar de Padam Aram, acampa fora daquele lugar. Ele compra a parcela do campo, onde finca sua andiruna, das mãos dos Bar-Hamara, que são os filhos deste mundo. Pai de Shechem, por 100 Zuz. Zuz são moedas de prata. Ergue ali um Gezra, um altar. Um Gezra é um altar de 3 pedras.
e o chama El Alaha Bakawaya. El, o Deus dos guerreiros. Tá? Vamos interpretar cada um desses versículos. Né? Jacob lança seus olhos e vê. Todas as vezes que o texto do Kitawá ele diz que alguém lança seus olhos e vê, ele está falando de uma visão espiritual. Isso é uma frase muito decorrente dentro do texto. E fulano lança os seus olhos e vê. Lançar os olhos e ver é conseguir ver além do que pode ser visto dentro das coisas mensuráveis, dentro dessas coisas do mundo, né, do mundo físico. A gente está falando da natureza de uma visão espiritual. E o que é uma visão espiritual? Uma visão espiritual não é uma visão do sobrenatural. A visão espiritual é uma visão sensível. Porque o que os antigos entendiam por espiritualidade é sensibilidade. Espiritualidade não é algo do mundo sobrenatural. Espiritualidade é algo do mundo sensível. Lançar os seus olhos e ver significa usar a sensibilidade perceptiva para antever o que está por vir. Isso é uma natureza da sensibilidade. E eis, Esav aproxima-se com Arpima Kawayae, com 400 guerreiros. E ele vê, né, Esav, de quem ele está distante há mais de 20 anos, e ele está se reaproximando da terra de seu pai, né, ele está se reaproximando da terra de seu irmão, de sua Marit, de sua terra-mãe, né, e ele precisa entrar nessa terra, não como o futuro e herdeiro Adom, mas como o aprendiz de um Adom que ainda está lá, e esse Adom temporário, esse Adom que está ali temporariamente no comando, né, esse chefe tribal que está ali temporariamente no comando, que é Esav. Então ele precisa, como um homem de tradição, como um homem da tradição nômade, ele precisa seguir o protocolo disso. Ele precisa seguir o protocolo dessa aproximação. Mas ele já morreu Não, ainda está vivo. Ele precisa seguir o protocolo dessa aproximação. Mas ele está muito velho e Esav provavelmente está no comando do acampamento. Ele precisa chegar como aprendiz desse Adom, mesmo ele sabendo, e o próprio Esav sabendo, e quem será o herdeiro após a morte do pai é o próprio Jacob. Mas é preciso saber chegar. Isso é uma das questões fundamentais dentro do pensamento nômade. É preciso saber chegar. Quando uma pessoa entrava, né, no tempo dos nossos ancestrais, quando uma pessoa entrava nas tendas, o peregrino, o viajante, o estrangeiro, ele era recebido como um mensageiro dos deuses. Ele era recebido, né, como quem recebe os deuses, como quem recebe os anjos. Ele era recebido como alguém que trazia, né, uma mensagem do próprio sagrado. E o que se dizia para essa pessoa, que era vista dessa forma? Bashaina. Bashaina é traduzido como bem-vindo. Mas se a gente traduzir literalmente o que significa Bashaina, não quer dizer bem-vindo. Bashaina no Kraia, bem-vindo estrangeiro. Mas não quer dizer isso. Bashaina quer dizer bem-vindo. Bashaina também quer dizer vem com calma. Literalmente, Bashaina é isso. Literalmente, Bashaina é vem devagar, vem com calma. Você chega, mas chega devagar. Chega, mas chega sabendo qual é o seu limite. E sabendo qual é o meu limite. Ou pelo menos pressupondo a natureza desse limite. Chega, mas chega dentro de uma estética. E como a gente perdeu isso? Isso é uma das perdas do pensamento nômade. É uma das coisas que se perdeu com a questão da perda do pensamento nômade. A gente não sabe chegar em lugar nenhum. E agora com essas janelas que existem na relação com o nosso mundo,
né, ou a suposta relação com o mundo, sobretudo as janelas virtuais, se sabe chegar menos ainda. Né? Se sabe chegar menos ainda, até porque essas relações elas se tornam impessoais, porque não tem o sopro do alento ali do outro lado, então você desumaniza as relações. Ao desumanizar as relações, essas relações elas se tornam frias. Elas se tornam frias, se tornam relações com fotos, com palavras, com textos. Onde você pressupõe que o único ser supostamente pensante que está ali é você. Né? Aonde são relações de soco no ar. Né? E aonde ninguém sabe chegar. Onde as pessoas não sabem chegar. E um navio ele tem que saber chegar. Seja no mundo físico, seja no mundo virtual, seja em que mundo for, ele tem que saber chegar. Ele tem que saber receber, ele tem que saber chegar. Né? Ele tem que saber se apresentar, ele tem que saber se dirigir a quem de direito tem que se dirigir. Não importa se você está entrando numa tenda na casa de uma pessoa, num templo de uma outra tradição, ou numa comunidade virtual. Né? Tem que saber chegar. Se apresentando, dizendo a que veio. E o que está fazendo ali. Né? Até para saber se é possível estar ali. Então, Jacob, ele segue esse protocolo. Ele segue esse procedimento. E quando ele vê esses 400 guerreiros chegando, e esse número não está aí de graça, esse número não está aí à toa, esse número não está aí gratuitamente, esse número ele está aí porque ele tem um sentido. A palavra arpima, em Ikle, que é a língua da nossa tradição, a palavra arpima quer dizer 400. Mas a arpima também quer dizer a fonte do autoconhecimento. Aquilo que me permite me conhecer. E todos nós enfrentamos 400 guerreiros em vários momentos da nossa vida. Todos nós temos a necessidade de, em vários momentos da nossa vida, se deparar com 400 guerreiros vindo na sua direção. Seja isso o nome que for. Seja isso a circunstância que for. 400 guerreiros pode ser o que for. Pode ser um problema de ordem financeira, pode ser um problema de ordem emocional, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema jurídico, pode ser um problema familiar, pode ser o que for. Cada um carrega o seu enfrentamento com seus próprios 400 guerreiros. Mas todos esses enfrentamentos precisam ser vistos como uma fonte de autoconhecimento. Precisam ser vistos como uma fonte que te permite ver quem você é. Permite a você enxergar quem você é. Permite a você perceber a sua cara, perceber a sua face, perceber o que você tem. O enfrentamento com essas coisas tem essa finalidade, autoconhecimento. A arpima, a fonte do autoconhecimento. Ele divide as crianças entre Leia, Rahil e 2 concubinas. Ele tem 4 esposas, uma é Leia, outra é Rahil, e mais as 2 concubinas, Zilpá e Bilhá. E ele divide o acampamento e as crianças entre essas mulheres. Dispõe as concubinas e seus filhos à frente, Leia e seus filhos atrás, e lá atrás Rahil e Yusip. Ele faz isso na intenção de preservar, caso houvesse um ataque militar, ele faz isso na intenção de preservar Yusip, que é o herdeiro. E ele já reconhece, Yusip aqui é uma criança, ele já reconhece em Yusip a figura desse herdeiro, mesmo não sendo ele o primogênito. Ele já reconhece em Yusip a figura desse futuro Adão, que veio a ser, de fato. E ele, Jacob, tendo a clareza de sua própria face, nesse momento o texto nos fala que ele chega na clareza desse autoconhecimento, ele chega na claridade desse autoconhecimento, tendo a clareza de sua própria face, reverencia a herança de sua tradição, ou seja, ele se curva frente à herança de sua tradição, ele se curva frente à ancestralidade de sua tradição, até alcançar seu irmão.
né, ele não tem vontade, né, de abraçar o irmão, porque a relação com o irmão é uma relação hostil. Ele não tem vontade de ter que passar por todo aquele protocolo, mas ele faz isso não por uma questão pessoal, ele faz isso em reverência à herança da tradição. Ele faz isso em obediência a um pensamento, em obediência à sabedoria. Ele faz isso em obediência a algo que é maior do que sua própria vontade, que é maior do que seu próprio conforto ou desconforto. Ele faz isso em nome de tudo aquilo que está atrás dele, de tudo aquilo que vem atrás dele. É em nome disso que ele age. E o texto não está falando só de Jacob, ele está falando de um procedimento. Ele está falando de um modo pensante, de uma forma de ser. De uma forma de ser. Essa semana eu escrevi um texto, para quem acompanha a gente na internet, está lá, né, que é sobre o verdadeiro eu. E foi, na verdade, um texto que eu escrevi em função de uma pessoa que me escreveu, dizendo que tudo aquilo que estava sendo, que a gente diz e tudo mais, é tudo bobagem, né? Que na verdade na verdade o texto, né, essa resposta, ela foi essa colocação dessa pessoa foi uma colocação em cima de algo que ela não leu, né? Porque antes disso eu tinha escrito um texto, obrigado. Antes disso eu tinha escrito um texto chamado A Arte de Ser Feliz. E esse texto chamado A Arte de Ser Feliz, na verdade é uma crítica a essa busca pela felicidade como ela é vendida hoje em dia, né? E o texto, ele, na verdade, ele é um texto provocativo, na intenção de fazer as pessoas pensarem, de fazer as pessoas refletirem, né, o que é o sentido da felicidade. Enfim, o sujeito deve ter lido o título e 3 frases e não leu o texto inteiro. E aí no final ele escreve, né, isso tudo é uma grande bobagem, porque felicidade mesmo é a descoberta do eu verdadeiro, né? Aí, bom, cutucou o leão com vara curta, né? Já vem falar em eu verdadeiro, cutucou o leão com vara curta, né? E aí o que aconteceu? Aí eu falei, não, eu tenho que dar, né? Eu tenho que dar uma resposta pedagógica de 2 formas, né? Primeiro, a pedagogia da própria resposta, segundo, a pedagogia da forma de se colocar, né? E decidi escrever um texto em resposta a isso, chamado O Verdadeiro Eu é Nós. Então, falando exatamente sobre a natureza do que é esse verdadeiro eu, né? O que é esse eu, seja ele superior, inferior, né? Interior, exterior, né? Divino, não divino, né? Não há dentro das tradições antigas, não há dentro das tradições clássicas nenhum dedo apontando para o eu, seja ele de que natureza for. Você não vai encontrar uma única linha dentro da Bíblia, da Torá, do Kitawá, do Alcorão, do Bhagavad Gita, né, dos Upanishads, né, ou do Tao Te Ching, falando do eu como meta. Apontando para o eu como meta. Os únicos momentos em que, porventura, algum desses textos fala do eu como problema. Nunca o eu como objetivo, nunca o eu como meta. Porque o que todos esses seres fizeram? Todos esses homens que foram os expoentes dessas tradições, o que eles fizeram? Eles apontaram para um nós. Eles apontaram para um povo. Apontaram para a construção de algo coletivo. Apontaram para essa necessidade visceral e essencial no ser humano de ser coletivo. E de não perder os elementos dessa coletividade. O que Jesus queria? Fazer um povo. O que Moisés queria? Um povo. O que Buda queria? Um povo. Né? Por isso, tantos e tantos agregaram, né, de forma tribal a essas ideias, né, nos seus aspectos originais. Porque essa natureza tribal é uma natureza essencial. E sem ela não há como desenvolver a espiritualidade.
Não há como desenvolver a espiritualidade no sofá da sua casa. Não há como desenvolver essa espiritualidade atrás da tela do computador. Não há como desenvolver a espiritualidade no seu eu. Você só vai desenvolver a espiritualidade no seu nós. E aí que começa o problema, né? Porque existe uma enorme carência de nós. Né? Existe uma enorme carência de coletividades ao qual a gente se sinta fazer parte. Mas o grande problema é que se você não faz parte de uma coletividade, você automaticamente passa a fazer parte de uma coletividade. Você automaticamente passa a fazer parte da coletividade daqueles que não têm coletividade. E isso também é uma tradição. Né? Isso também é um assujeitamento. Isso também vai fazer você ter uma cara. A cara de todas as pessoas que não tem nada. Que não tem caminho, que não tem tradição, que não tem nós. Que só tem eu. Né? É claro que você pode botar uma máscara bonita, dourada, folhada, outra desse eu. Né? Mas continua sendo eu. Né? Essa relação, essa medida espiritual se estabelece no outro. Na relação com o outro. Na relação com, né, o externo. Nunca é na relação com o eu. A relação com o eu é uma relação muito flácida. É muito autoindulgente. Porque o eu sempre tem uma boa desculpa para o que o eu é e o que o eu era. E tem uma boa desculpa para o que o eu ainda não conseguiu se tornar. O outro é menos condescendente conosco. Por isso que essa relação com o outro é a relação mais própria. Porque ela é muito mais honesta do que a relação com o eu. O eu sempre puxa a sardinha para o eu. O texto continua dizendo: Esaú corre ao seu encontro, se aproxima, lança-se em seu pescoço, abraça-o e chora. É um encontro caloroso, né, e amoroso de dois irmãos. Ele lança seus olhos e vê. Esaú também tem a visão espiritual. Estamos falando de dois homens forjados no mesmo pensamento, na mesma tradição. E isso tem um caráter pedagógico extraordinário, porque isso nos indica que o fato de você ter lido os mesmos livros, o fato de você ter sido formado nas mesmas tradições, o fato de você ter sido orientado pelo mesmo pensamento espiritual, não é garantia nenhuma de que você esteja no caminho certo. Não é garantia nenhuma de que você esteja fazendo aquilo que aquele pensamento determina para você fazer. Né? Ele lança seus olhos e vê, ou seja, ele tem visão espiritual. Ter visão espiritual não é sinônimo, né, de desenvolvimento espiritual. Né? Ele lança seus olhos e vê as mulheres e seus filhos, né, as mulheres e os filhos de Esaú, de Jacob. E ele diz: quem são aqueles em sua companhia? E ele diz, né, no caso, Jacob: os filhos com que Alahá, ou seja, os deuses, me gratificou. As concubinas se aproximam, ela e seus filhos, e eles fazem uma reverência. Essa reverência era a reverência tradicional que existia, né, dentro dos povos nômades, que algumas tradições nômades preservaram essa reverência. É uma reverência que a gente normalmente tem como uma visão oriental dela, né, que é a visão de fazer esse movimento. Né? É uma visão normalmente oriental que a gente tem dessa reverência, mas não, essa é uma reverência essencial. Né? Quer dizer, desde o período paleolítico as pessoas se reverenciam dessa forma. Né? E o significado dessa reverência é um significado que pouca gente entende. Né? E, no entanto, é um significado bem essencial. Quando eu me aproximo de uma pessoa e eu junto as duas mãos à minha frente, eu estou dizendo para ela o seguinte: olha, eu não vou te esfaquear. É isso que eu estou dizendo. É exatamente isso. As minhas mãos estão aqui juntas, na frente do meu corpo, né, para que você possa chegar perto, e eu não vou sacar a minha espada para te matar. Razão pelo qual você aperta a mão de uma pessoa. Qual é a mão que você aperta? A direita, que é a mão que saca a espada. Quando você dá a mão para a pessoa e o outro segura a sua mão, você está impedido de atacá-lo. Isso é um gesto de confiança. Eu confio tanto em você que eu permito que você segure a mão da minha espada. Né? Por isso as pessoas apertam a mão. E quando as pessoas faziam isso,
Elas estavam dizendo, olha, estou desarmado, né? Pode confiar em mim. Né? E eu ainda baixo a cabeça. Né? Ou seja, ainda tiro essa relação hostil que se estabelece pelo olhar, como todos os animais. Né? E na relação com os deuses, né, com os altares, era a mesma coisa, só que você se prostrava. Né? Você ainda por cima se ajoelhava. Né? E fazia o mesmo gesto. E isso significa, olha, as minhas mãos estão à sua vista. E não há nada para os deuses também. Para os deuses também. Significa as minhas mãos estão a seu serviço. Sim. Né? Ou seja, minhas mãos não estão ocupadas com nada. Eu não estou segurando dinheiro, eu não estou segurando o celular, eu não estou segurando nenhuma dessas pragas contemporâneas e tal. Eu estou aqui, as minhas mãos estão livres para o que você quiser. É isso que a gente fala para os deuses. Né? Então as concubinas chegam com os filhos, fazem uma reverência para Esav. Leia se aproxima também com seus filhos, eles fazem uma reverência para Esav. Depois Yusip se aproxima com Rahil e eles fazem uma reverência para Esav. A diferença aqui é uma diferença sutil, né, mas é fácil de notar se você observar. Né? As duas concubinas, que é Zilpá e Bilhá, chegam e apresentam os filhos. Elas fazem a reverência primeiro, depois apresentam os filhos. Leia chega, faz a reverência e apresenta os filhos. E Yusip, que era uma criança, era um dos mais novos até então, né? Ele vem na frente. Né, dá para ver a cena, aquele molequinho pequenininho, né, que já tinha o ar de ser um futuro Adão, tinha o ar de ser um futuro... Exatamente, ele ficou na frente de Rahil, a sua mãe, e depois Yusip se aproxima com Rahil e eles fazem uma reverência. Ou seja, ele vem à frente dela. Essa inversão sutil no texto, né, já demonstra a atitude de uma liderança espiritual. Né? Ele diz, né, no caso Iacob, o que quer com todo esse acampamento que formei? Né? Ou seja, o que você quer de mim? Você pode tirar o que você quiser do meu acampamento. Né? É para encontrar graças aos olhos do meu Adão. E Esav diz a ele, eu tenho muito, meu irmão. O que é seu é seu. Parece uma frase simpática, mas ela traduz um pensamento. Ela nos traz um pensamento. Quando Esav diz, eu tenho muito, meu irmão, né, isso se contrapõe com a frase que mais à frente Iacob dirá, né, eu tenho tudo. E é a diferença fundamental entre ter muito e ter tudo. Quando você tem muito, você pode contar. Quando você... O que é tudo? Quanto é tudo? Não dá para contar tudo. Né? Não dá para mensurar tudo. Então, se não dá para mensurar, não dá para acumular. Não dá nem para aumentar, nem para diminuir. Né? Ou seja, enquanto que Esav está no pensamento do eu tenho muito, as coisas que eu tenho, as coisas que me são importantes, são coisas que eu posso tocar, perceber, contar, calcular, mensurar. O outro diz, eu tenho tudo. Então você pode tirar o que for de mim, porque eu tenho tudo. Então se você tem muito, e eu tiro um de você, você tem menos. Então olha como é que ter muito é um problema. Eu tenho muito, se eu tiro um, eu tenho menos. Se eu tenho tudo, se eu tiro um, eu continuo tendo tudo. Até porque tudo pode ser pouco. Né? Se eu tiver realmente uma relação de sentido com esse objeto, e eu só tenho esse objeto, e a minha relação de sentido com ele é uma relação profunda, porque é uma relação de tempo, não é uma relação de espaço. Uma relação de tempo. Ter tudo é uma relação com o tempo. Se eu tenho tudo porque tenho esse objeto, é porque a minha relação com esse objeto foi uma relação de sentido. Então, ao fato de ter apenas ele, eu tenho tudo. E se você me tirar ele, eu continuo tendo tudo, porque o sentido permanece. Agora, se eu tenho muitos objetos iguais a esse, né, eu não tenho uma relação de sentido, eu tenho uma relação só com o espaço. Eu tenho só uma relação com o espaço. É preciso desenvolver uma relação de sentido.
Não só no que diz respeito às coisas, mas também no que diz respeito às ideias. Também no que diz respeito às pessoas. Se eu me relaciono com uma pessoa, né, na ideia de ter muito, aquela pessoa é só mais um número. A relação facebookiana com ela, né, é só mais um amigo da lista. Né? Se eu tenho uma relação com a pessoa apenas do muito que ela me dá, seja algo, né, da natureza do engrandecimento do meu ego, né, da minha autoestima, ou carinho, ou afeto, ou dinheiro, ou o que quer que seja, ou as muitas viagens que eu fiz com aquela pessoa, os muitos prazeres que eu tive com ela, né, é uma relação que se baseia apenas no elemento quantitativo, os elementos do espaço. Mas se eu tenho uma relação de sentido, o que eu tenho com uma pessoa é tudo, porque é uma relação temporal. É uma relação temporal. Né? Outro dia uma pessoa me perguntou o seguinte: poxa, o que acontece quando você encontra uma pessoa, né, e aí você não pensa da onde eu conheci essa pessoa, mas de quando eu conheci essa pessoa. Né? O que acontece é que você estabeleceu dentro de algum elemento, né, de natureza espiritual. E esses elementos de natureza espiritual, eles são elementos que não podem ser mensurados, que não podem ser contados de forma exata, e não podem ser pensados de forma exata, fizeram você estabelecer uma relação de sentido. E essa relação de sentido, ela não se baseia no onde, se baseia no quando, se baseia no tempo. O onde é o espaço, o quando é o tempo. E essa relação com o tempo é a relação de propriedade, é a relação realmente espiritual. É uma relação que passa realmente pelo âmbito do sensível, o âmbito do que é sensível no ser humano. E Esav ainda completa: o que é seu é seu. Né? E essa resposta é uma resposta bem diferente da resposta que Leban dá a Jacob, quando Jacob sai do acampamento de Leban, e Jacob, naquele momento, no auge ainda da sua precariedade, diz para Leban, né, mas tudo isso que eu conquistei foi conquistado por mim. E Leban diz a ele, né, o que quer que você seja capaz de olhar à sua volta, tem um pouco de mim. Né? Ou seja, o que é seu é nosso. Em outras palavras, o eu é nós. Ou seja, o verdadeiro eu, em se tratando de caminho espiritual, é um nós. Então, Esav diz: eu tenho muito e o que é seu é seu. Sem passar pela ideia de que estamos falando dentro de um conceito espiritual, onde o que é seu é nosso. O que não significa dizer que eu vou tomar posse, né, e vou me tornar o utilitário, né, do que é seu, né, o utilizador do que é seu. Mas isso significa o quê? Que o que quer que seja seu, sejam as suas coisas, sejam os seus problemas, né, diz respeito a mim também. Porque o que quer que diga respeito a qualquer coisa, diz respeito a qualquer coisa. A gente vive num mundo de interinclusão. E essa integração, essa interinclusão precisa ser compreendida. Ela precisa ser entendida. Jacob diz: não, se encontrei graça a seus olhos, toma a oferenda de minha mão. Sim, porque vi sua face como se fosse a face dos deuses. Aceita. Ele está falando com um suposto inimigo. Eu olhei para a sua face e eu vi a face dos deuses, então aceita o meu presente. Aceita a minha oferenda, ele diz. Ele usa uma expressão que é uma expressão usada aos deuses. Por que ele diz isso? Pelo que eu acabei de falar aqui. A sua medida espiritual, ela não é estabelecida pela sua relação com os deuses. E a relação com os deuses é fácil. Porque ela entra facilmente no território obscuro das suas carências, projeções, loucuras, né, esquizofrenias e outras tantas
em outros tantos aspectos subjetivos que você pode supor que a sua relação com os deuses seja incrível. Eu falo com Deus e Ele responde, né? E o que é pior, eu falo com Deus e Ele gosta do que eu digo, né? A sua vida espiritual, o seu crescimento, a sua medida espiritual não é estabelecida por isso. É estabelecido basicamente, fundamentalmente, na sua relação com o outro. É aí que você expressa realmente a sua medida espiritual. Se relacione com o outro na forma como você se relaciona com os deuses. E aí sim você terá a medida espiritual. Aí sim você poderá mensurar a qualidade da sua espiritualidade. Porque senão a humanidade é linda, o problema são as pessoas. Né? Não dá para pensar dessa forma. Né? Porque boa parte do discurso espiritual é isso. A humanidade é linda, mas as pessoas é que são o problema. Né? Se tirar as pessoas, a humanidade fica perfeita. Né? Não dá. Eu preciso estabelecer essa relação justamente com essa humanidade. Justamente com essa luz e essa sombra. Com essa penumbra que é o outro. E que sou eu também. Porque só aí eu vou ter a relação também com a minha própria penumbra. Eu vou conseguir medir minha própria penumbra. E na relação com os deuses não tem como você medir isso. Não tem como você medir isso. Porque não tem penumbra. Não tem penumbra. Toma minha bênção trazida para você. Sim, Allahá me agraciou, eu tenho tudo. E quando você tem tudo, mesmo que você tenha pouco, e ainda assim você consegue ter essa noção de que tem tudo, você tem condição até de compartilhar. Mesmo que você tenha pouco. Você tem condição até mesmo de compartilhar. E o seu ato de compartilhar, ele é muito mais do que as coisas que você dá. São bênçãos. Né? Toma a minha bênção trazida para você. Ele está falando com um homem que tem muito. Mas não tem bênção. Né? E a bênção só pode ser dada por quem tem tudo. Ou seja, para quem consegue extrair sentido daquilo que tem. Isso é ter tudo. Ele insiste e ele aceita. E ele diz, né? Ou seja, Esav diz, vamos ao Negev. Vamos ao Negev. Negev é o nome para o sul. Né? Essa palavra ela não está aí à toa. Ela está aí também no sentido poético. Negev é o sul, a direção do sul. Eles estão se encaminhando para o sul. O acampamento do pai, o acampamento principal, né, fica ao sul. Né? Então ele diz, vamos para o sul. Mas essa palavra não é usada à toa. Ele podia ter dito, vamos para o acampamento do nosso pai. Mas ele não. Negev é uma palavra que é sul, e Negev quer dizer esfregar, limpar. Porque o sul é o lugar da cura. Né? Então, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, vamos limpar essa rixa que existe entre nós, e vamos rápido para o sul. Né? Vamos a passos largos para isso. Vamos lavar a roupa suja que tem que lavar logo. Né? E nessa hora também a gente tem uma lição, que é a lição que Jacob nos dá, na sua lida com o tempo, e ele diz, meu Adão sabe que as crianças são delicadas. Tenho carneiros e bois que ainda aleitam, e se forem forçados, o povo, um só dia, todos irão morrer. Ou seja, a gente está falando de um homem que não está preocupado com as suas questões pessoais. Ele não está preocupado com a sua rixa com o irmão, e tampouco está preocupado em rever o pai que está velho, à beira da morte, né? Mesmo tendo há mais de 20 anos distante do pai. Ele está caminhando no ritmo das crianças, dos animais e do povo. Ou seja, ele está caminhando nos passos de um tempo que não é o tempo das nossas urgências, que não é o tempo das coisas. É um tempo do tempo e não um tempo do espaço. Não é um tempo das necessidades do espaço. É um tempo da natureza, é o tempo das sementes. Que é o tempo das crianças, que é o tempo dos animais que aleitam, né? É o tempo do povo, ou seja, o tempo do povo é mensurado, né, pelo mais fraco. Esse é o tempo.
Porque qual é a carga que uma corrente é capaz de erguer? É o elo mais fraco que determina. Então, que meu Adão esteja à frente de seu aprendiz. Ele vai na frente. Né? Vai você na frente, no seu tempo. Eu irei caminhar no meu ritmo, ao passo do encargo que tenho para o futuro. Ou seja, no passo daquilo que o futuro me espera de mim. Né? No passo daquele que vai liderar esse povo. Né? Ao passo das crianças. Até alcançar meu Adão no caminho áspero. Né? Ou seja, a gente vai se encontrar no caminho áspero. O caminho ele não vai deixar de ser áspero só porque eu ando no passo das crianças, só porque eu ando no passo das sementes, no passo dos animais, no passo da natureza, do tempo, das estrelas, das estações. Ele não vai ficar menos áspero, ele vai continuar áspero. A gente vai se encontrar no caminho áspero, mas ainda assim, né, eu vou caminhar no tempo da natureza. Eu vou caminhar no tempo do essencial. Esaú diz: sendo assim, engajarei contigo alguns de meus homens para carregar suas coisas. Ele diz: por que isso, além da graça que achei aos seus olhos? Esaú retoma nesse dia para o seu áspero caminho. Jacob parte para a sua tenda, constrói ali uma tenda. Essa frase parece não ter muito sentido, né? Mas a palavra tenda é uma palavra não só que remete à ideia do espaço físico da tenda, mas a ideia de lar, a ideia da lida, né, com as questões diárias do lar, da vida. Né? Então ele volta para essas questões, né, ergue também as tendas para o seu povo, por isso ele chama o nome do lugar onde ele acampou de tenda, né, Andiruna. Jacob chega a Shalem, Shalem quer dizer completo, pleno, é quase como um sinônimo para iluminação. Né? Ele chega nesse momento, ele está pleno, ele está completo, ele está repleto. Né? Também significa concluído, né? A cidade de Sherem. E isso não acaba o problema dele. Né? Os problemas dele continuam, o caminho áspero continua. Sherem é uma província egípcia e ele vai acampar num campo próximo a Sherem. Né? Sherem quer dizer o lugar da ostentação. Na terra de Canaã, ao voltar de Padã-Arã, acampa fora daquele lugar. Ele compra a parcela do campo onde fica sua Andiruna, das mãos dos homens, né, da terra, dos homens deste mundo, né, dos filhos deste mundo, Parhamara, né, pai de Sherem, ou seja, pai do lugar da ostentação, por 100 zuz, né, 100 moedas de prata. Ergue ali um altar e chama o altar El Alahá Bakawaiae. Faltou um E aí no final. Né? El Alahá Bakawaiae. El, o Deus dos guerreiros. Né? E aí, na aula que vem, a gente vai falar sobre os acontecimentos, do início desses acontecimentos, né, que dizem respeito a essa proximidade da cidade de Sherem, que é o acontecimento que acontece com Diná, a filha de Jacob, exatamente, né, e os filhos, e o que acontece na cidade de Sherem. A gente vai entender isso, estudar isso à luz da sabedoria mística da nossa tradição, que é a Cabal Takiana. Haila. Elur Brihala Hanaliru. Shlama